Fala bonitinhos e bonitinhas, belezinha? Doug aqui para mais uma videoaula. Rapaziada, seguimos agora na sua apostilinha do quarto bimestre maravilhosíssima, beleza? Para dar aquela polida final aí na nossa termodinâmica, beleza? Então vamos que dale, vamos que dele, vamos que dole. Povo lindo do meu coração, hoje nós vamos falar sobre trabalho e primeira lei da termodinâmica, tá? Tem bastante coisa aí aqui para a gente ver, vamos ver como que vai ficar a divisão dessa aula, vamos ver o tempo de duração dela para a gente ver até onde que a gente vai chegar. Mas vamos lá. Vamos iniciar, pessoal, falando a respeito aí do trabalho de um gás, tá? O trabalho realizado por um gás. Primeiro eu quero lembrar para vocês o seguinte, o que que é trabalho, né? Porque, o trabalho de um gás, legal, trabalho. Aqui não é adiabático, tá? Paga esse adiabático aqui. Vocês não viram adiabático nenhum aqui. O que é o trabalho de um gás, pessoal? O trabalho de um gás é o trabalho lá que vocês lembram da mecânica. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Simples assim. Só isso, tá? Isso é o trabalho gerado por qualquer coisa lá, né? Uma energia sendo transformada, beleza? O que acontece aqui, pessoal, que é bem importante da gente entender? Um gás, quando ele se expande, por exemplo, ele vai fazer o quê? Imagine que eu pus um gás aqui e eu vou fazer uma transformação, gente. Uma transformação isobárica. Tá? Vou fazer uma transformação isobárica. Pressão constante, certo? Lá da química, lembra dela, né? A gente fala depois disso aí. O que vai acontecer aqui? Vai ser gerado, então, uma força, pessoal, para cima. Por quê? Ele vai se expandir. Imagine que eu tenho aqui um êmbolo, né? Então o gás vai empurrar o êmbolo para cima uma distância d. Beleza? Olha só que interessante, rapaziada. O trabalho na força vezes distância, F vezes D, é, né? Trabalho é força vezes distância. O ângulo, como a força está para cima e a distância também está para cima, o cosseno vai dar 1, tá? Só lembrando vocês aí do primeiro ano. Então vai ficar força vezes distância e ponto final. Tá, tudo bem, Doug. Olha só que interessante, gente. Δv, que é a variação de volume que esse gás teve da primeira situação para a segunda, ele vai ser a área vezes a altura, que é d. Se eu isolar d, eu vou ter ΔV sobre A, tá bom? E aí o que eu faço? Ué, eu isolo, né? Eu isolo. Então como é que vai ficar? Vai ficar trabalho igual, nossa, isso é um trabalho, eu juro, tá? Força vezes d, d é ΔV sobre A. E pessoal, F sobre A gente chama de pressão. Então o trabalho vai ser P ΔV. Se é o trabalho realizado por um gás, olha só, numa transformação isobárica. Só vale essa equação para uma isobárica. Perceba que essa pressão ela tem que ser constante para a equação dar certo, P ΔV, e tem que haver a variação de volume, tá? Gente, repare numa coisa aqui bem importante. Quando o gás se expande, o trabalho é positivo. E quando o gás comprime, o trabalho vai ser o quê? Negativo. O que significa isso? Trabalho positivo significa que o gás está realizando o trabalho para nós, a gente está usando a energia dele, ou seja, ele está expandindo e empurrando o êmbolo para cima. E o trabalho negativo significa que está sendo realizado trabalho sobre o gás. Então eu estou vindo aqui com o meu dedo e pressionando ele, reduzindo o volume dele, tá bom? Essa é a ideia de trabalho para vocês. Seguindo, gráfico de trabalho. Pessoal, bem simples aqui, não tem muito segredo. Se você for ver, se você calcular a área aqui, ó, abaixo da reta, né, de transformação, num gráfico P por V, você vai ter o trabalho, né? Porque a base é ΔV, a altura é P, P vezes ΔV, trabalho, né? Então a gente costuma dizer que a área ela é numericamente igual ao trabalho. E esse é o ponto, porque eu queria deixar bem claro no slide anterior que quando a gente usa P ΔV é apenas por uma transformação isobárica, estilo esse gráfico que está aí. Mas e para as outras transformações? E se ela não for isobárica? Nem, né? A gente tem isotérmica, a isocórica, que é a isovolumétrica, né? A gente tem as várias transformações aí. E se ela não for nenhuma delas, pessoal, como é que eu vou fazer? Bem simples. A área do gráfico. Dependente de como for o gráfico, como for a transformação, se você calcular a área abaixo deste cara, ele vai te dar o trabalho, pessoal. Então, assim, fórmula só para quando for usar
o nosso trabalho de um gás numa transformação isobárica. O resto é gráfico, área do gráfico, não tem outro jeito de fazer, tá bom? Então é isso aí. Isso é o trabalho de um gás, gente. Vamos seguindo então nas grandezas que a gente precisa hoje para chegar na primeira lei da Terra. Segunda grandeza, energia interna. Pessoal, a energia interna é muito interessante, porque ela é bem simples, na verdade, só que ela exige matematicamente lá na teoria, para puxar, para explicar para vocês de onde sai e tal, é uma matemática mais chatinha, eu não vou ficar batendo nessa tecla com vocês, tá? Então, o que é energia interna, pessoal? A energia interna ela é baseada na energia de movimentação, ou seja, na energia cinética de cada molécula que está aqui. Então, eu pego essa molécula aqui e eu acho a energia cinética de movimentação, a energia de rotação, a energia de vibração, tá? Aqui é um R. E eu somo todas elas. Essa é a energia associada a uma molécula. Aí eu vou pegar todas as moléculas do gás e vou somar todas elas e achar a energia geral do gás, vamos dizer assim, né? A energia toda do nosso gás. O nome disso é energia interna, tá bom? Como que eu calculo a energia interna então, Doug? A formulinha. Tá aqui, ó. U é a energia interna. Lembrando, pessoal, quando a gente fala de trabalho, vocês sabem que a unidade de trabalho, vocês sabem isso do ano passado, é o Joule, né? É o J, o Joule. A unidade de energia interna também vai ser Joule, né, pessoal? Ou calorias, por exemplo, né? São energias, são unidades de energia, tá? Então, ó, isso aqui vale para um gás monatômico, pessoal. Só para o gás monatômico? Sim, só para o gás monatômico, não tem como usar em outro gás, tá? Mas eu queria usar no gás diatômico, triatômico. Não dá, não dá, tá? U vale 3 meios de P vezes V, pressão vezes volume. O que eu quero que você lembre aqui, velho, que é muito importante para nós. Primeira coisa que é mais importante de todos. P e V e T são variáveis de estado de um gás, né? Pressão, volume e temperatura. Vocês estudam isso na química, né, gente? É aquela parte lá do pivete, né? PVT igual a PVT. E também tem uma equaçãozinha que é bem interessante lá que a gente usa na química, que é Clapeyron PV igual a nRT. Lembra dela? Se eu substituir aqui, ó, U vai ficar 3 meios de nRT. Por que eu mostro essa equação aqui para vocês, gente? Para mostrar que U depende essencialmente da temperatura. Como assim? Temperatura é mais importante, ou seja, lembra que não era energia associada? O que é a temperatura? Era mesmo? Uma medida do grau de agitação das moléculas. Então está totalmente associado à energia interna. Tá vendo? Uma coisa está associada à outra. Beleza? Então, aumentou a temperatura, aumenta a energia interna. Diminuiu a temperatura, diminui a energia interna. Igual o trabalho está associado ao volume, a energia interna está associada à temperatura do gás. Essas duas grandezas, junto ao calor, definem a nossa primeira lei da termodinâmica, gente. O que é a primeira lei da termodinâmica? É uma conservação de energia, bem simples. Então, imagine que eu tenho aqui um sistema, né? Um gás ali qualquer. O que vai acontecer? Eu vou lá e vou dar calor para o gás. Ele está recebendo energia. O que o gás faz com essa energia? Ele tem duas possibilidades. Ou ele aumenta a energia interna, ou ele realiza trabalho. Tá vendo? O que significa isso, pessoal? Significa que aumentar a energia interna significa que ele está aumentando a temperatura. Então, na verdade, o que está acontecendo? Está entrando energia, ou eu aumento a temperatura, ou eu realizo o trabalho. Ou seja, eu aumento a temperatura, ele expande. É uma questão de conservar energia mesmo. Entrou 500 joules, eu uso 400 para aumentar a minha temperatura e 100 para expandir. Tá entendendo? Você vai ter que usar essa energia para alguma coisa. E aí, a primeira lei da termodinâmica faz isso, ó. O calor associado a um gás, dado a um gás, retirado de um gás e assim por diante, vai ter como consequência variação da energia interna e trabalho. Beleza? Essa é a ideia bem simples, tá? Não tem muito segredo aqui. Gente, importante, vamos aplicar essa relação em transformações que o gás pode sofrer, tá? Começando pela mais famosa, é a energia interna da transformação isotérmica, tá?
Então, ó, a transformação isotérmica, pessoal, o que que é? Temperatura constante, certo? Vocês já sabem que a temperatura do gás é constante. Ou seja, pessoal, se a temperatura é constante, não há variação de energia interna. A energia interna do gás vai ficar constante também, não vai? Portanto, quando você joga lá a primeira lei da termo, que o calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho, você chega lá que o calor dado ao gás vai ser todo convertido em trabalho para uma isotérmica, tá bom? Ah, Doug, boa, eu vou decorar isso. Se você decorar, a gente sai no soco. Já fica combinado aqui. Porque, gente, é um caso, vai olhando caso a caso, né? É igual quando você faz lá as relações de PVT igual a PVT, né? Do gás lá na química. Quando você faz uma transformação isotérmica lá na química, você não grava na sua cabeça que você vai fazer PV igual a PV. Você sabe PVT e aí você sabe que se ela é isotérmica, você corta o T. Então, no caso aqui, uma transformação isotérmica, você corta o ΔU. Beleza? E a isovolumétrica, pessoal? Volume constante. Bom, isovolumétrica significa que o ΔV é zero, né? Volume constante. Ou seja, ΔV é zero. Se ΔV é zero, rapaziada, o trabalho é zero. Ah, detalhe aqui, ó, para calcular o trabalho, sempre a área abaixo da curva, né? Nesse caso aqui não tem como a gente calcular, porque matematicamente não dá para calcular a área da curva, né? Mas aqui, qual que é a área aqui? É zero, né? A área abaixo de uma reta ali é zero. Se o trabalho é zero, pessoal, significa o quê? Que todo calor dado ou tirado do gás vai se transformar em variação de energia interna. Ou seja, em aumento ou redução de temperatura. Beleza? Simples assim. A última que vocês conhecem bem, a isobárica, né? A pressão é constante, não muda muita coisa, tá? Não tem o que fazer, não tem adaptação da equação para fazer. O calor recebido vai ser distribuído entre energia interna e trabalho, beleza? Tem duas transformações aqui que vocês não costumam não ver na química, tá? Talvez uma delas vocês ainda vejam, não sei bem direito. Que a primeira delas é a adiabática. O que é uma transformação adiabática, pessoal? É quando a troca de calor do gás com o sistema vale zero, do gás com a vizinhança, perdão, vale zero. Ou seja, o gás não troca calor na forma de, não troca energia na forma de calor. Por enquanto portanto, ele está isolado, tá? Veja só, eu quero que você olhe bem o gráfico aqui, tá? Isso é bem importante aqui. O nosso gráfico, ó, cuidado, ele é uma curva também, mas é uma curva entre isotermas, tá vendo? Ele vai sair de uma temperatura T1 e vai baixar para uma temperatura T2 ao aumentar o volume. Isso porque, pessoal, se o calor é zero, a relação é simples, né? Zero igual a ΔU mais trabalho. Então a gente faz a adaptação seguinte, ó. ΔU igual a menos o trabalho. Como assim, Doug? Ué, se ele expandiu, ele realizou trabalho, né? Se ele realizou trabalho, ele tem que tirar energia de algum lugar, já que ele não está recebendo de lugar nenhum. Da onde que ele tira? Dele mesmo, da própria variação de energia interna. Então ele vai reduzir temperatura para aumentar, para realizar trabalho, para aumentar o seu volume, tá entendendo? Ele troca uma coisa por outra na adiabática. Bem importante essa daí, viu? A gente vai usar bastante aí na nossa próxima aula, quando a gente falar de máquinas térmicas. Então, transformação adiabática maravilhosíssima tá aí, tá? E o último tipo de transformação é a transformação cíclica. Essa é bem importante também. Por quê? O nosso ciclo funciona como? Ele inicia num estado A e ele vai sofrer algumas transformações, duas ou mais transformações, e vai voltar ao estado A. Repare que nessa relação existe uma relação de realização de trabalho. Como? É a área interna do ciclo, tá? Quando você quiser calcular o trabalho de um gás que está realizando um ciclo termodinâmico, é a área interna, tá? Isso por quê, pessoal? Porque o gás realiza um trabalho maior indo de A para B do que ele é realizado sobre ele indo de C para D, tá vendo? Então teria uma realização de trabalho aqui que seria negativa vindo de C para D, porque ele está diminuindo o volume, né? Só que aí o trabalho vai ser menor do que o que ele realiza indo de A para B. Então esse ciclo nos ajuda a realizar um trabalho sempre calculado pela
pela parte interna ali. Um detalhe importante, pessoal, que quando você calcular esse trabalho aqui, se ó, as flechinhas estão no sentido horário, tá? O trabalho vai ser positivo. Agora, se ele está no sentido anti-horário, aí o trabalho ele vai ser negativo. Beleza? Ó, um detalhe importante aqui. Numa transformação cíclica, pessoal, você concorda comigo que ele inicia numa temperatura A e termina na mesma temperatura A? Portanto, pessoal, a variação da temperatura dele é zero. Ou seja, o que está ligado à temperatura? A energia interna, né? Portanto, é um caso no qual todo o calor recebido acaba sendo utilizado apenas e somente para a realização de trabalho, beleza? Ou perdido, né, para a vizinhança do gás. Tranquilo? Então essa é a nossa aulinha de hoje. Eu sei que tem bastante informação, pessoal, mas a gente também tem bastante conteúdo para ver aí até o final do seu bimestre, do seu quarto bimestre, tá? Eu gostaria de ter explicado isso com um pouquinho mais de calma, mas para nossa videoaula não ficar muito comprida, tá aí, tá dado. Dá uma voltada, olha os conteúdos com calma, escuta várias vezes eu explicando essa parte aí, que eu tenho certeza que você vai entender e não vai ser muito difícil. Beleza? Então é isso. Qualquer coisa vocês sabem, estou sempre à disposição de vocês. Um abraço aí a todos e falou!